Olá a todos, este é o canal Revelar e vamos direto ao assunto porque, como sempre, temos muitos temas para tratar aqui com vocês. E para começar, mais uma vez, os cientistas, sempre eles, desta vez vieram com um avanço na energia verde, dizendo que desenvolveram um catalisador que pode produzir 7,9 vezes mais hidrogênio. E eu acredito que seja possível e acredito até, sinceramente, que eles já possuem tecnologia muitas vezes superior a essa para a produção da chamada energia verde através de hidrogênio. Quando os cientistas vêm nos dizer que estão conseguindo alcançar X ou Y tecnologia, eu penso que aquilo que está sendo apresentado para nós já existe há mais de 30, 40 ou 50 anos. Só que, evidentemente, que esse tipo de coisa só vem a público quando interessa àqueles que são os detentores desse conhecimento, né? Então, para quem não sabe, já existem veículos movidos a hidrogênio, já estão circulando por aí há tempos e espero que isso aqui realmente se desenvolva e que chegue à mão da população comum, né? Que se torne efetivamente barato. Nós não somos contra que se use a tecnologia que poderia substituir o combustível a partir do petróleo, só que o que eles querem fazer é algo um tanto quanto elitista, né? Por enquanto o petróleo é muito mais acessível e barato para a população comum e transformando a legislação para exigir que só automóveis movidos a energia verde transitem, isso vai inviabilizar aos mais pobres que usem do seu direito de locomoção tanto quanto aqueles que tiverem mais recursos. Então, você não impõe uma tecnologia encarecendo ou proibindo a outra anterior. Você tem que trazer uma que seja mais vantajosa. E eu acredito que o hidrogênio é sim mais vantajoso, mas ainda não seja financeiramente viável, né? Então, penso que o que eles estão apresentando aqui ainda é bem inferior ao que efetivamente eles possuem, mas não tão financeiramente viável. Agora, uma outra situação. Eles apresentaram o Arshax, um robô japonês de 3 milhões de dólares que vem para inovar a força de trabalho. Então, ontem na live que eu apresentei para todos, né, foi uma live aberta, a live de quarta-feira que tradicionalmente eu trago, né, só para os membros da comunidade fechada ou do Patreon, eu trouxe ontem gratuitamente lá no novo canal, é um terceiro canal que nós estamos abrindo aqui, chamado Deep Geek, é um canal até meio difícil de encontrar. Eu vou deixar o link na descrição aqui da live de ontem para quem quiser assistir. Eu falava lá que uma parcela da população está contida no círculo inferior da base da pirâmide e que está altamente endividada e não tem mais tanta capacidade de produzir riqueza, porque a espécie de mão de obra que ela oferece está sendo substituída ou já foi substituída por máquinas ou por inteligência artificial. Só que mais uma grande massa de pessoas que pertencem à base da pirâmide vai passar a fazer parte daquela classe dos excluídos, que eles chamam de inúteis, né? Eles querem tratar uma grande quantidade de pessoas como mão de obra já dispensável. E esse tipo de tecnologia aqui vai trazer isso, já está fazendo, né? Então essa startup japonesa chamada Tsuban desenvolveu recentemente um robô inovador que está sendo aclamado como uma máquina de trabalho semelhante à humana, com alto preço de 3 milhões de dólares e pronto para revolucionar a força de trabalho, redefinindo o papel dos robôs em vários setores. Arshax é um robô avançado que combina tecnologia de ponta e inteligência artificial para realizar uma ampla gama de tarefas. Sua aparência humana e destreza o tornam capaz de realizar operações complexas com precisão e eficiência. Evidentemente que isso aqui ainda é caro, mas para um determinado tipo de trabalho ele vai ser viável, né? Então, cada vez mais, quanto mais as pessoas colocarem problemas para os seus contratantes, para os seus patrões, mais eles vão pensar, aqueles que têm a mentalidade empreendedora, em substituir seus funcionários por inteligência artificial ou por robôs, né? Então, ponham as barbas de molho todos aqueles que defendem direitos trabalhistas, porque são justamente esses direitos aí que estão acelerando a tecnocracia. Vamos adiante. Cientistas descobriram as células cerebrais que nos tornam únicos. O maior computador do mundo, que é um computador biológico que não foi inventado por mãos humanas, é o cérebro humano.
e que nunca vai poder ser replicado por cientista algum. Porém, eles vão estudando, eles vão mapeando e descobrindo pequenas frações do conhecimento contido nessa biotecnologia do nosso cérebro. E conhecendo pequenas frações, eles vão copiando algo aqui e algo ali, tentando reproduzir isso nos seus experimentos científicos, nos seus robôs, na sua inteligência artificial, criando neurônios sintéticos e outras cositas mais, né? Então, mais uma vez, os cientistas, uma equipe alargada de investigadores, identificou mais de 3.000 tipos de células cerebrais humanas. Imagine, só 3.000. Né? São quantas? Trilhões de células cerebrais, né? Ou trilhões e trilhões. Então, só 3.000. Mas foi o suficiente para eles darem um grande avanço nessa microscópica ciência que nós, na humanidade, temos, né? E esses 3.000 somente células cerebrais revelaram características que nos distinguem de outros primatas. Bom, não nos interessam os detalhes, mas eles vão avançando nas investigações, né? Empresas, algumas delas, já estão até lendo nossas mentes e saberão ainda mais com a neurotecnologia. Então, a junção da biologia, da neurociência com tecnologia vai avançando nesse cerco digital que eu tenho falado para vocês, que se configura até na leitura da mente, né? As pessoas acham que isso é ficção, que é brincadeira, porque não estudam o tema. Nós que estamos estudando, vocês incluso aqui no canal, né, sabemos que isso já é possível e já está acontecendo. Então, essa nova fronteira da privacidade e do pensamento, né, está sendo discutida de forma ética, mas eles vão ultrapassar ou atropelar, melhor dizendo, toda a ética e toda a moral e vão fazer. Eles já estão lendo a mente de qualquer pessoa que se disponha à experiência. E futuramente vão invadir simplesmente a privacidade das pessoas e pronto. Se já não estão fazendo, né? Nós já temos nossos equipamentos bem próximos de nós aqui e não sabemos até que ponto isso aqui pode ou não estar fazendo determinado tipo de coisa. Mas vamos adiante. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Fonoritão, a nova quase partícula que faz a ponte entre o computador elétrico e o computador quântico. O interessante da tecnologia quântica é que a informação quântica ela pode ser movida ou transferida, melhor dizendo, instantaneamente de um ponto a qualquer outro ponto do universo, desde que as duas partículas que se conectam entre si porque são co-irmãs, digamos assim, estejam afastadas, uma num ponto do universo e outra no outro. Aquilo que acontece com uma partícula aqui reflete na outra partícula lá. Aliás, é através desse tipo de tecnologia que eles estão estudando fazer aquilo que o doutor, o Kirk, né, do Star Trek, falava quando ele dizia: Sr. Scott, teletransporte-me para cima, blame up, né? Se eu não me engano ele dizia. E o que é esse teletransporte? O que é essa semi ou quase partícula, né? Essa quase partícula ela liga aquilo que é mais veloz do que a velocidade da luz, que é o quântico, com aquilo que é menos veloz do que a velocidade da luz, o som. Né? Então, o som ele trabalha através de ondas mecânicas, né? E a tecnologia quântica através de ondas não mecânicas, e não são nem sequer ondas eletromagnéticas, elas vão além da onda eletromagnética. Inclusive, se nós formos reparar essa questão de som, de cor, né, de ondas eletromagnéticas, e isso aqui vamos ler um pouco aqui para depois eu entrar na explicação que eu quero fazer, elas têm muito a ver, inclusive, com aquela passagem bíblica que fala do sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos e podia se comunicar com Deus, né, no lugar onde havia a Arca da Aliança. Uma das coisas que que o sumo sacerdote tinha que usar no barrete de sua calça, né, na orla da sua veste, aliás, não da sua calça, eram sinos e romãs alternados. As romãs tinham de ser de uma determinada cor, né, e os sinos, eles são uma representação do verbo, do som. Lembramos que o verbo se fez carne
e como nós já falamos aqui, a carne, ou seja, aquilo que é matéria, também emite um determinado tipo de som. Então é quase como que o sumo sacerdote, tendo de usar um determinado tipo de veste especial que poderia permiti-lo conectar com o além, com Deus, né, que estaria então em outra dimensão através do som e das cores, né, da cor da romã e do som dos sinos. Né? Então é quase como que fosse essa quase partícula que eles estão tentando descobrir agora. Explicada de outra maneira, de uma maneira simples, né, como se podia entender antigamente. Então essa mistura de fluidos quânticos é uma quase partícula procurada há muito e que agora um estudo mostra como se chega lá. A quase partícula em causa é um fornitão e não é uma quase partícula qualquer, como lembra o portal Inovação Tecnológica. É composta por um quantum de luz, fóton, quer dizer, imagem, cor, né? E um quantum de som, ou seja, aquilo que é eletromagnético e aquilo que é mecânico. E uma excitação de semicondutor. Esse último é uma quase partícula formada por uma carga negativa emparelhada por uma carga positiva. Então seria como que a Bifrost, aquilo que conecta o que é material com aquilo que é imaterial. A quase partícula seria como se fosse essa ponte desse cristal que conecta as duas coisas, aquilo que é magnético com aquilo que é não, ou melhor, aquilo que é eletromagnético com aquilo que não é. Então é interessante, né? Óbvio que a gente não tem todo o conhecimento, a gente presume algumas coisas baseadas naquilo que a gente já sabe, e esse tipo de matéria aqui, quando vocês me mandam, eu sempre divulgo porque eu acho bem interessante. Vamos adiante aqui. Agora, off-topic total, diferente daquilo que a gente vinha falando. Vírus zumbis estão acordando após 50 mil anos, eles dizem que por conta de mudanças no mundo em que nós vivemos. Né? Com o derretimento do permafrost, cientista pede atenção para possíveis liberações de bactérias e vírus com potencial de contaminar humanos. Essas mudanças de fato estão acontecendo, mas eu costumo insistir em dizer que, na minha opinião e visão, não por conta de ação humana, mas por conta desse grande ciclo que está prestes a se repetir e que, queira ou não queira, está previsto em profecias aí de muitas religiões, inclusive, e principalmente aquela que eu mais conheço, a cristã. Né? Então, de fato, esses vírus zumbis, e zumbis de fato, porque o que zumbifica determinadas pessoas, que torna elas estranhas, às vezes raivosas, às vezes agindo de uma forma anormal, é uma parasitação. Isso acontece também com animais, dentre os quais os mamíferos, insetos, os répteis, todo tipo de ser vivo, até mesmo as plantas podem ser parasitadas e agir, né, de maneira diferente, criando uma espécie de amálgama entre elas e o parasita que as infecta. Né? Então, como se já não bastassem os parasitas que nós já conhecemos, parasitas que estavam há muito, né, no caso aqui eles falam 50 mil anos, eu ignoro essas datas muito longínquas, mas segundo eles 50 mil anos, estavam então há tanto tempo esquecidos, e agora a humanidade vai ter que lidar com isso aí também. É por isso que, mais uma coisa que eu digo que bate com aquilo que estava nas profecias, né, que diz que no final dos tempos o cavaleiro da peste também seria liberado, trazendo uma série de problemas de saúde para as pessoas, dentre os quais, né, a maioria deles é causado por parasitação de todos os tipos, vírus, bactérias, fungos, vermes, etc, etc. Então, mais uma preocupação. Vamos adiante aqui. Os cientistas finalmente descobrem por que centenas de baleias cinzentas continuam aparecendo sem vida ao longo da costa dos Estados Unidos. O motivo que eles dão não é aquilo que eu admito como verdadeiro, mas serve para mostrar para vocês que não somos apenas nós aqui no canal que temos notado os animais surgindo sem vida nas costas, no caso nas praias aí de países ao redor do mundo. Não é só na costa, ao longo das costas dos Estados Unidos. Em vários países está acontecendo isso. Não são só as baleias, são várias espécies marinhas, né, que estão aparecendo assim. Inclusive também há uma profecia dizendo que 1/3 ou 50%, agora me falha a memória, do mar perderia a vida nesses tempos finais, né? Porque não por conta de ação humana, na minha opinião, vou ter que dizer que é opinião, né?
mas por conta também desse grande ciclo que está prestes a se repetir. Então, 3 eventos de perda de vida em massa atingiram a população de baleias cinzentas na costa oeste da América desde a década de 80, e os cientistas associaram-nos à mudança nas condições do Ártico. Então, só para vocês saberem aí que não somos apenas nós que estamos notando, isso realmente está sendo noticiado até oficialmente, inclusive isso aqui no site Live Science, esse aqui. E por último, antes de eu mostrar algumas imagens aqui para vocês, uma mera curiosidade, isso aqui não é tão interessante, eu achei curioso, né? Então eu trouxe para vocês saberem, para vocês verem que aquilo que as pessoas acham que é tão avançado na nossa época já foi feito lá atrás, coisas até mais interessantes muitas vezes. Ó, o mistério das ruas antigas com mais de 2.000 anos que se iluminam por conta própria. Aqui eles mostram destroços de civilizações antigas, essas grandes esculturas em pedras, os Pártenons, toda essa série de coisas aqui. Eles mostram uma rua no centro da cidade pavimentada com pedras de basalto preto. E aí, aqui o Vesúvio, etc, etc. E as pessoas se perguntam, mas como assim? Então existia um tipo de iluminação antiga? Não, não é isso. É que antigamente eles colocavam isso aqui, essas pedrinhas brancas no meio dos granitos pretos, que eram espécies primitivas de olhos de gato. Você sabe que hoje nós temos olhos de gato em todas as, ou pelo menos se não olho de gato, tinta fluorescente ou fosforescente, né, em todas as rodovias do Brasil. Se você não tiver, você não consegue andar à noite, você simplesmente sai da pista, né? Então elas refletem ao luar. Eram pedras feitas de calcário, material naturalmente branco e brilhante. Eram colocadas a intervalos regulares, geralmente a cada 2 metros, para ajudar as pessoas a andar na rua depois de escurecer. Então, para ver que essa tecnologia aí da tinta e do olho de gato já existe há muito tempo de maneira diversa, né, pessoal? A humanidade ela praticamente não mudou nada ao longo desses milênios aí. E para finalizar, pessoal, só queria mostrar isso aqui. A Madonna, né? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Madonna, ela não desiste, né? Não larga o osso dessa maluquice toda que ela faz. E aqui ela estava numa desses shows, dessa nova turnê dela, em cima de uma espécie de painel que tinha aí 4 olhos, né? Vejam, um em cima, 2 nas laterais, mais um embaixo. E aí fazendo poses, caras e bocas, e dentro desse painel a gente vê aquilo que eu trato lá na comunidade, que é o mundo psicodélico, o mundo surreal. Isso aqui até dá a impressão de ser aquele coelho branco, né? Quando a gente olha por esse ângulo aqui, depois ele é outra coisa. Então, é aquilo que seria a arte surrealista, né? Um mundo totalmente psicodélico. E o interessante é que ela forma, de repente, aqui uma triqueta, né? Para quem não sabe o que é uma triqueta, é isso aqui, ó. Veja como é muito semelhante à imagem que ela está formando no chão. A triqueta, na comunidade a gente explica isso também, mas resumidamente seria a representação de uma hélice invasora, de uma hélice impostora, de uma terceira hélice de DNA na cadeia de DNA humana. Ela tem outras imagens aqui, não tão interessantes, aqui mostrando o tipo de roupa que ela está usando, uma roupa prateada, espelhada, como que se fosse uma roupa de uma personalidade fracionada, outros detalhes aí que não interessam tanto. Só para vocês saberem aí que a simbologia nos shows dela continua. Essa vai até o fim, até os últimos dias, agarrada nessa fé dela, nessa crença dela. Mas é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.